Mateus capítulo 13 também. Glória a Deus. A partir do verso de número 1. Mateus capítulo 13, a partir do verso de número 1. Ele achou para dizer amém? Amém. Glória a Deus. Mateus 13, a partir do verso de número 1. Diz a palavra do Senhor: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um produziu 100, outro 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Tá? Glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas, irmãos em Cristo Jesus, sempre lembro que é uma alegria nós estarmos juntos, reunidos novamente. Mais uma palavra, graças a Deus. Irmãos, a palavra que veio no meu coração nessa noite, no qual nós lemos, por quê? Porque o que nós fazemos aqui? O que nós fazemos no culto? Nós cultuamos a Deus, louvamos, oramos, lemos uma palavra. Oração, palavra e louvor. Oração, palavra e louvor. Mas nós vamos nos ater aqui na palavra. Por quê? Porque a palavra, irmãos, ela é primordial na nossa vida. O louvor, através do louvor, através do louvor nós conseguimos adorar a Deus e mostrar nossa devoção para Deus. Quando nós lemos o livro de Salmos, nós vemos que o quanto eles adoravam, cantavam, glorificavam Deus, sabe, com as suas vidas. Ou seja, o louvor ele tem um poder para isso. O louvor ele é para a gente adorar ao Senhor. A oração, nós intercedemos uns pelos outros, oramos uns pelos outros. A oração, nós vamos até o Senhor, nós falamos com o Senhor, nós conversamos com o Senhor. Glória a Deus. Vamos acertando aí. E na palavra, irmãos. E é aqui que nós vamos nos ater, porque na palavra de Deus é aonde floresce e frutifica a nossa fé. É a palavra do Senhor, quando o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus disse em João 15, que vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, é a palavra do Senhor, é por esse momento aqui, o Senhor Jesus, palavra do Senhor Jesus Cristo, Ele diz, é por esse momento aqui que nós somos limpos. Aleluia. Exatamente esse momento aqui que nós somos purificados, porque nós já oramos. Louvor, oração e a palavra tem o sentido de nos purificar, nos colocar, aumentar a nossa fé, nos lembrar a quem nós pertencemos, nos lembrar que não somos daqui. A palavra nos exorta, nos admoesta, nos orienta, nos edifica. Tudo isso na palavra. Aleluia. Então esse momento aqui, não que o resto do culto seja para encher por si, irmão. Desculpa a expressão da palavra. O louvor é importante, a oração é importante, a palavra é importante. Só que a palavra, ela vai dar esse sentido para nós seguir em frente. Porque sempre vai na expressão nossa, eu preciso de uma palavra. Não tem uma palavra para mim? Eu recebi uma palavra, sabe? Geralmente quando a gente está fraco, a gente pode ser tocado com louvor, fui tocado com louvor, mas geralmente é pela palavra.
E a gente está precisando. Essa palavra falou comigo. Aleluia. Então é esse momento aqui que nós precisamos e vamos conversar esse momento, porque esse momento é importante demais. E por esse momento ser importante demais, nós não podemos perder essa oportunidade. Porque o momento da palavra, irmãos, é um momento onde, desde quando nós saímos da nossa casa, sim, existe uma batalha, até nós chegarmos aqui, para louvarmos, muitas das vezes existe uma batalha, para nós orarmos, muitas das vezes, mas com relação à palavra também, nós vamos ver que, irmão, mas não é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, mas a batalha continua. Ou seja, existe um Deus que tem a palavra e existe um receptor, que somos nós precisamos ouvir essa palavra. Só que da origem da palavra, que é Deus, até nós que somos o receptor, esse meio aqui que pode se perder, irmãos. E é desse meio aqui, é desse caminho que eu preciso conversar com vocês, com a igreja essa noite. Porque esse momento aqui, ele é especial. E talvez passando ano após ano, culto após culto, ele não pode, nada nas coisas de Deus poderia ser assim, né? Mas esse momento, primordialmente, ele não pode ser como se fosse mais uma coisa na nossa vida. Ou seja, parece que nós passamos o culto todo, adoramos, louvamos, e quando sentamos aqui, eu já sei que daqui a um tempo eu já vou embora, eu vou ouvir a palavra e já vou aqui. Não. O propósito aqui é que cada palavra que nós ouvirmos, ela pode e vai surtir um efeito especial na nossa vida. Principalmente se nós já escutarmos, já estivermos escutarmos essa palavra, ela tem o poder de fazer, ele tem o efeito de fazer isso na nossa vida. Por isso que Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ou seja, a palavra de Deus ela está apta a discernir, glória a Deus, a cortar ossos e medulas, o espírito da carne, ela tem essa aptidão. A palavra ela é espada. Aleluia. Nessa batalha espiritual, a palavra ela é a nossa espada, ela é a nossa ação contra as trevas, contra o inimigo, e a maneira de que nós permanecemos vivos na presença glória de Deus. Deus, aleluia. Tudo através da palavra. Tá, irmão, eu já compreendi que a palavra é importante. O que tem a ver isso agora? Porque Jesus Cristo disse: tendo Jesus saído de casa naquele dia, se sentou-se junto ao mar. Em verso 2 ele disse que ajuntou-se uma grande multidão ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou. E toda a multidão estava na praia, e o Senhor Jesus disse no verso 3: eis que o semeador saiu a semear. O primeiro detalhe que nós precisamos compreender aqui é que não é qualquer semente que nós estamos falando. A semente aqui é a palavra de Deus. Aleluia. Ou seja, nós precisamos compreender. Como é que eu sei isso, irmão? Estamos no capítulo 13. No verso de número 19, no mesmo capítulo, eu vou pedir para os irmãos irem fazendo esse contraste comigo, esse paralelo comigo, mas eu vou guiando vocês. E no verso de número 19 diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino. Ou seja, nós sabemos que essa semente é a palavra. Isso é importante antes de nós entrarmos nesse assunto, porque, irmãos, a semente, e nesse ponto, nesse sentido, nós devemos ser bem criteriosos nesse ponto, porque a semente deve ser sempre a palavra. Não vai ser testemunho, não vai ser contos da nossa vida, contos de história. A semente vai ser a palavra. E nós precisamos compreender, e eu já tive a oportunidade, tempos atrás, de participar de uma pregação que foi praticamente um testemunho, 90% testemunho, 5% história e 5% da palavra. A semente não é testemunho, a semente não é história, a semente é a palavra de Deus. E por isso que o Senhor Jesus disse que, no verso de número 3, que esse o semeador saiu a semear. Já sabemos que a semente é a palavra. Só que agora o Senhor Jesus está falando que existe um semeador para semear essa palavra. E aqui entra o nosso papel, o papel do pregador. Hoje me incumbe, amanhã o seu, de pregar o Evangelho, não só aqui, mas principalmente lá fora, semeando esse Evangelho.
semeando essa palavra, essa semente que nós já sabemos que é a palavra de Deus. Aleluia. No entanto, irmãos, que nós precisamos compreender que ao mesmo ponto que Jesus fala, esse é o semeador, ao contar essa parábola, Jesus está dizendo assim, ó, esse é o semeador saiu a semear. No verso 3. No verso de número 1, o que o próprio Senhor Jesus diz? O que o próprio Senhor Jesus faz? Verso de número 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia. Ou seja, a parábola que ele vai contrastar aqui é de um semeador que sai a semear, no verso 3. Mas o que ele fez no verso 1? Tendo Jesus saído de casa naquele dia. Para quê? Para semear. Ou seja, o Senhor Jesus, que vai contar uma parábola de alguém que sai a semear, ele mesmo saía a semear. Ele era o verbo que se fez carne e ele semeava a boa nova. Ele semeia a boa nova no nosso coração. Por isso que no verso de número 1 ele diz, tendo Jesus saído de casa naquele dia, para quê? Para semear. No verso 3, o próprio Senhor Jesus vai dizer, vou contar uma parábola para vocês. Eis que o semeador saiu a semear. Aleluia. Só que o sentido é o mesmo, irmãos, e o Senhor Jesus vai dizer que, verso de número 4 ao 8, nós vamos perceber aqui que nós já sabemos que existe um semeador e existe uma semente. Ou seja, o semeador é o transmissor da semente, é aquele que planta. Quando você vai num lugar mais rural, mais no interior, a semente ela não vai ser plantada sozinha. Hoje em dia tem maquinários hoje para ser feito isso. Mas desde antigamente era alguém semeando. Para o trator plantar precisa de um motorista, alguém precisa estar ali. Ou seja, precisa assistir um semeador. Ou seja, existe uma semente e precisa-se de um semeador. E quando nós falamos aqui para nós avivar, para Deus avivar os chamados e para nós investir no chamado do Senhor, é porque nós sabemos que tem uma semente. E porque nós sabemos que precisa-se de semeadores para semear essa semente. Então, quando nós falamos que investe no chamado, abre a sua Bíblia, ora, busca, é porque nós sabemos que sim, tem uma semente aqui. E que precisa-se de semeadores para essa semente, precisa-se de trabalhadores para essa vinha, precisa-se de obreiros para essa seara. Ou seja, não é que Deus precisa de nós, é que Deus conta com nós, conta com uma igreja. Aleluia. Glória a Deus. Ele conta com quem entrou por a porta de uma igreja. Aleluia. Ele não conta com aquele que está lá fora ainda, irmãos. Mas aquele que entrou, ele conta. Aleluia. Nós não semeamos só aqui, nós semeamos principalmente lá fora. Aleluia. Só que aqueles que entraram aqui, o Senhor Jesus disse: eis que o semeador saiu a semear. Hoje, quando saí da minha casa, o semeador saiu a semear. Quando o irmão Fábio vem trouxer uma palavra, o semeador saiu a semear. Quando a irmã trouxer uma palavra, o semeador, a semeadora sai a semear. Precisa-se de semeadores. Aleluia. Se já tem uma semente, irmão, o que o semeador precisa compreender? É que não precisa inventar a semente. Já existe a semente, é a palavra de Deus. Aleluia. Não precisa inventar. Está aqui, irmãos, é só semear. Glória a Deus. Outra coisa que o semeador precisa compreender é que não é, aleluia, Jesus, não sai do semeador a questão de florescer uma semente, entende? Não é por causa do semeador, é por causa da semente. O semeador, ele tem parte no serviço, só que não é pelo semeador, é por causa da semente. Ou seja, não é por causa do pregador, que seja lá quem for, é por causa dessa palavra, dessa presença. É por causa, sim, dos bastidores que o pregador faz em oração, em música, sim, com certeza. Muitas vezes não surte efeito por conta de nós. Mas quando surte efeito, quando floresce, não é por causa de nós, é por causa dessa semente. Segunda coisa que o semeador precisa compreender é que não é por causa do semeador. Eu preciso compreender. Aquele que vir aqui trazer uma mensagem lá fora precisa compreender que não é superpoder nosso, irmão, de alguém se converter. É poder da semente, é poder da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. O terceiro ponto que nós precisamos compreender é que existe só uma semente, só que existem solos diferentes. Ou seja, para uma semente crescer e frutificar, ela precisa cair num solo preparado, uma terra adubada, uma carpeta,
com adubo, preparada para crescer. E não é qualquer terra. Se plantar ali no saio, não vai nascer, porque não é uma terra para isso. Ou seja, outra coisa que nós precisamos compreender é que precisa-se de um solo. Ou seja, nós temos a semente, nós temos o semeador, agora precisa-se de solo. Ou seja, querer ser semeador, querer saber manusear essa semente para não plantar, não faz sentido. Não faz sentido o enfado de estudo se eu não estou passando. O enfado de estudo da palavra se eu não estou passando adiante, se eu não estou semeando. Eu estou pegando a semente, eu disse que sou semeador e não estou semeando, não faz sentido, irmão. Uma semente é manuseada pelo semeador que vai colocar no solo. Fato. Ou seja, se eu estou me empenhando na presença de Deus e não estou passando isso adiante, não faz sentido, irmão. Ah, irmão, mas eu estou esperando chegar a um nível superior para começar a passar. Não vai chegar. Isso, irmãos, quanto mais você estuda, mais você vê que não tem teto, irmão. Não tem. Até Jesus nos buscar. Então já passe aquilo que você sabe de Jesus, com consciência, com responsabilidade, mas passe, pregue. Passe adiante, já fale de Jesus, fale dessa semente, fale do chamado de Jesus na sua vida, fale para outra pessoa. Ah, mas eu não sou formado, quem disse precisa ser formado? Ah, mas eu não sei tudo, quem disse precisa saber tudo? Passe aquilo que você sabe. Às vezes é um testemunho, às vezes é alguma coisa. Lembre-se que não é a semente da testemunho, mas às vezes você tem testemunho, porque ligou com aquela pessoa, com aquela ocasião. Passe aquele testemunho, mas passe a semente. Você ouviu a semente do Evangelho, a semente foi plantada algumas vezes na sua vida. Você tem algo de Deus aí dentro para passar, é fato, irmão. Aleluia. Mas na hora eu não me lembro o que Jesus falou para os seus discípulos. Naquela hora, o Espírito Santo lembrará, dará palavras do que falar. Ou seja, não se preocupe, irmão. Na hora Deus vai preparar o momento certo, o Espírito Santo vai dar a palavra certa. Aleluia. Outra coisa que nós precisamos compreender, então, é que precisa do solo. Ou seja, se eu estou aqui para plantar e não estou plantando, tem algo de errado, não está certo. Poxa, eu recebi a semente, eu recebi o encargo de semeador e não estou semeando, o que faltou? O que faltou para semear essa palavra? Lá fora, aqui, ansiar por isso, às vezes aqui porque está num processo, mas o que falta? Ou seja, semente, semeador e solo. Semente, semeador e solo, esses três. Só que, entenda uma coisa, irmãos, os mais importantes, a semente é o mais importante. Por quê, irmãos? Como eu disse, a semente, ela veio preparada para aquele solo. Só que o semeador faz esse trabalho de semear. E o que nós vamos ver aqui, a partir do verso de número 4, é que tem 4 tipos de solo diferentes. Ou seja, tem aquele solo que cai ao pé do caminho, que cai em pedregais, que cai entre espinhos e a boa terra. Irmãos, lembrem, não é por acaso cada palavra, cada número, cada porcentagem que o Senhor nos traz. 4 tipos de solos, só um é boa terra. Ou seja, mostra uma minoria. Quando nós olhamos assim, poxa, 4 tipos de solos, 4 tipos de vidas, 4 tipos de pessoas, passando de semente para solo, mas sabendo que a semente é o Evangelho e solo é a pessoa. 4 tipos de pessoas, mas só um tipo de pessoa está preparada para receber essa semente, ou seja, que é uma boa terra. Aí nós vamos pensar assim, irmão, é pouco? É pouco? São 4 tipos de pessoas em geral, e desses 4 tipos de pessoas, só uma é boa terra, está preparada para receber a semente do Evangelho. Isso é pouco? E sim, é pouco, mas esse pouco a gente vai ver que vai fazer diferença. Só que eu quero ver comigo, com os irmãos, cada solo, irmãos, porque é aquilo que nós passamos na nossa vida. E no verso de número 4, diz que enquanto o semeador semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. Ou seja, o que nós precisamos compreender? O primeiro solo é o pé do caminho. Sabe ao pé do caminho? Ao pé do caminho tem a estrada, tem o pé do caminho.
no canteirinho do caminho assim, caiu ao pé do caminho. Não tem como frutificar nada. E aí nós vamos ver que veio as aves e comeram aquelas sementes que caíram aqui ao pé do caminho. O que nós vamos compreender? Verso 19. Que é ouvindo alguém. Verso 18, o Senhor Jesus vai explicar essa parábola. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Ou seja, o significado do ao pé do caminho é aquele que ouve a palavra do reino, não a entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Literalmente isso, o maligno arrebata o que foi semeado no seu coração. Ou seja, por isso que o aviso aqui, para nós sentarmos na cadeira, tirarmos toda a preocupação da cabeça, parar de pensar lá na janta, parar de pensar na roupa, parar de pensar na casa, parar de pensar no serviço, e deixar a mente aberta para a palavra, não é por acaso. Por quê? Porque se você não entender a palavra, é algo fácil para o maligno. Entende? Se você sentar nessa cadeira e não compreender a palavra, o que a palavra diz? Ouvindo alguém a palavra do reino, não a entendendo, ou seja, você não prestou atenção, ou estava com uma outra coisa na cabeça, não entendeu. Não entendendo, o que ele diz? Veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Aleluia! Ou seja, nós precisamos compreender, olha onde a palavra vai, diretamente ao nosso coração. Diretamente, irmão. O alvo da palavra de Deus é o nosso coração. Mas se não entender, não vai fazer sentido, e o maligno, rebata. Sabe quando nós, no outro dia, você tenta, como é que foi a palavra? Você faz uma retrospectiva da palavra do dia anterior. Não se lembra, irmão. Sabe, não se lembra, ou fica em lacunas, não se lembra meio que o sentido, talvez se lembra meio que tinha uma semente que semeava um semeador e era alguma coisa do tipo assim. Porque você não compreendeu. E o maligno arrematou aquilo no seu coração. Então, a palavra de Deus, a semente do Senhor, ela requer um entendimento para que surja efeito. Veja que diz ali que ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, ou seja, logo nós pressupomos que aquele que entende, o maligno não consegue rebatar, irmão. Não. É palavra de Deus, aquele que não entende, o maligno vem e arrebata. Mas é aquele que entende. Aí Tiago vai dizer lá, olha, sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Ou seja, aí eu consigo praticar. Se eu entendo, eu pratico, venço o mal. Se eu não entendo, não pratico, e o maligno arrebata aquilo no meu coração. Tudo está nesse exato momento aqui, no entender a palavra, não só aqui, em outras, nas anteriores e nas próximas que estão por vir. Aleluia. É compreender a palavra para não ser arrebatado. O maligno, irmão, ele está prontinho aqui para pegar essa palavra aqui. Ele não quer, irmão. Isso é poder de Deus na nossa vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ou seja, o que mais ele quer é de botar coisinha na nossa cabeça e tentar nos fazer lembrar de outras coisas, ou tentar ver uma coisa que não existe. Para quê? Para tirar o foco, irmão. E o foco é a palavra, é Cristo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Esse é o que cai ao pé do caminho. O próximo solo é no verso de número 5, e diz que outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Veja que o que cai em pedregais até nasce, o que cai ao pé do caminho não nasceu, o que cai em pedregais nasce, e o que cai em pedregais, só que tem um detalhe, que não havia terra bastante. Não havia terra bastante. Logo, se nós compreendemos que o solo, a terra, é a nossa vida, e a palavra diz o verso anterior que vai direto ao nosso coração, se não tem terra bastante, é que significa que a palavra vem num coração que não tem espaço. Não tem espaço, irmão. É um coração que está cheio de outras prioridades, de outras coisas, não tem espaço para a palavra, não tem terra. Nasce um pouquinho, nasce até um pouquinho, mas não tem terra funda. Quando vem o sol, seca, porque não tem raiz. Se não tem raiz, seca. Se não tem raiz, morre.
E aí diz o verso de número 20: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Veja que esse recebe com alegria. Escutei a palavra de Deus, olha, senti algo diferente. Aleluia. Recebe com alegria, tanto que chega a nascer alguma coisa, diz lá o verso 5. Ele recebe com alegria, verso de número 20, mas não tem raiz, verso 21, não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Ou seja, a raiz, irmão, não tem raiz. Se não tem lugar para plantar raiz, se não tem lugar no nosso coração para a palavra não consegue enraizar na nossa vida. E não tem raiz, e antes é de pouca duração, verso 21, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, qualquer coisinha, irmão, se ofende, qualquer coisinha, porque não tem raiz, irmão. Sabe, irmãos, eu tenho motivos, Deus já me permitiu ver motivos de pessoas se ofenderem na presença de Deus, ou saírem até tristemente da presença de Deus, por motivos tolos. Que nós nos perguntamos assim: mas como sair da presença de Deus? Por isso. Mas talvez uma da resposta mais certa seria isso, porque não tem raiz, irmão. Não tinha terra, até estava ali, estava recebendo com alegria, estava nascendo algo. Só que vem a angústia e a perseguição por causa da palavra, se ofende, porque não tem raiz. E aí talvez essa seja uma resposta para isso. Sabe, talvez um motivo tolo nós queremos sair da comunhão, sair da igreja, sair do corpo, antes que você saia da igreja, irmão, para que você saia de Cristo, irmão, por causa de um motivo tolo. Isso é triste, mas porque muitas vezes não tem raiz, irmão. Irmãos, uma pessoa enraizada na presença de Deus, no Evangelho, na rocha, que é Cristo, irmãos, é a palavra de Mateus 7, nós lemos: aquele que edifica sua casa sobre a rocha, e vem os ventos, e os fortes ventos, e a forte água, os rios descem, não levam aquela casa, irmão. E lá é forte vento, viu? Não é qualquer ventinho. Aquele que não tem raiz, bate o ventinho, o outro é aquele, ó, levantado. Lá é fortes ventos, irmão, em Mateus 7. Lá é água federal que cai lá nos rios. Aleluia. E a casa fica firme, porque tem raiz, porque edificaram na pedra, na rocha. E aqui, irmão, quem não tem raiz, logo se ofende por qualquer coisa. Esse é o que cai em pedregais. Verso de número 7, tem outro solo que cai entre espinhos. E diz o verso número 7, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Agora que nós temos outro problema. Aqui cai entre os espinhos crescem. A pedra não cresce, mas os espinhos agora crescem. E aqui cai no solo entre os espinhos crescem e sufocam a palavra. De sorte que nós vemos no verso 22, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, os espinhos não são espinhos ali por acaso, irmãos. Os espinhos ali poderiam ser qualquer outra planta. Caiu num solo de uma folhagem. Não, caiu num solo de espinhos. Não é por acaso isso. Por quê? Porque esses espinhos crescem e esses espinhos sufocam a palavra, sufocam aquilo que vem crescendo na presença de Deus. E o que são esses espinhos, irmão? Verso de número 22, os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, sorte que essa palavra fica infrutífera. Ou seja, nós precisamos compreender uma coisa, irmãos. Volta e meia nós lembramos disso aqui, na presença de Deus, que nós não somos daqui, irmãos. E nós precisamos compreender imediatamente isso em um mundo onde avança com bandejas e bandejas distribuídas até mesmo para a igreja de Cristo, tentando tirar a igreja de Cristo da presença dele. Nós precisamos compreender, irmãos, tem um limite, que nós não somos daqui. E às vezes a gente está tão entrelaçado nesse mundo, e eu falo assim: irmão, mas eu não sou desse mundo, mas eu não consigo sair desse. Não consigo me desamarrar disso aqui.
mas é porque eu não saio daquele meio. Se eu sei que eu sou peregrino e forasteiro, como Pedrão diz lá em 2 Pedro, se eu sei que eu sou peregrino e forasteiro nessa terra, eu tenho que ter cuidado ao me envolver com as coisas deste mundo, porque isso pode nos enredar. Veja que não é proibido, veja que é um perigo. É um perigo porque quando você está enredado nas coisas deste mundo, esse solo seu já é um solo espinhoso. Porque você está tão enredado com as coisas deste mundo, com a sedução das riquezas deste mundo, que o seu solo já é um solo espinhoso. E solo espinhoso, as sementes crescem e sufocam a palavra. E diz o verso 22: cuidados deste mundo e sedução de riquezas. Ou seja, nós precisamos compreender atentamente, irmãos, que cuidados deste mundo e sedução de riquezas, tudo aquilo que possa nos amarrar aqui, existe um perigo. Nós precisamos sim nos manter, nós precisamos sim, nós podemos sim ter um lazer, nós podemos sim fazer alguma coisa, mas não deixando que isso permeie a nossa vida por completo, porque, irmãos, o que deve permear a nossa vida por completo é Deus. Ter Deus na nossa vida, ter o Senhor na nossa vida. Porque às vezes, irmão, nós temos um prazer imenso. Quando que é um termômetro, irmão? Quando eu tenho um prazer imenso de fazer as coisas deste mundo e tenho um cansaço imenso em fazer as coisas de Deus. Ou seja, para as coisas do mundo, para os cuidados deste mundo, eu tenho prazer, eu tenho uma disposição imensa. E para fazer as coisas de Deus, uma indisposição imensa também. Isso é um termômetro, que o nosso solo está sendo um solo espinhoso, em que nós estamos nos enredando, e que vai dar problema. E que a sedução das riquezas, e que essas coisas deste mundo que nós estamos abraçadinhos, vai sufocar a presença de Deus na nossa vida. Só que aí, irmãos, nós precisamos compreender. Nossa, irmão, que tanta, é só vida ruim, irmãos, essas são as vidas que a semente não cresce, que a semente não flui. Não são todos assim. Esses são os tipos de vida de pessoas que recebem a palavra. Vejam que todos estão sendo semeados. Todos esses 3 solos que nós lemos estão recebendo a semente. Só que a resposta é diferente, porque o momento de vida de cada um é diferente. Ou seja, nós precisamos compreender o tipo de solo que nós somos, o tipo de pessoas que no momento nós somos, o tipo de empenho, de prioridade que nós temos, é a resposta que nós vamos dar para Deus. É a resposta que nós vamos ter de Deus na nossa vida. Conforme for o tipo de pessoa, o tipo de prioridade, o tipo de pensamento, aquilo que nós queremos, almejando nesse mundo, é a resposta que a presença de Deus vai ter na nossa vida. E aí, irmãos, nós precisamos compreender que no verso de número 8, e outra, diz o verso 8, e outra semente, outra caiu em boa terra, e deu fruto, e um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Lembra que proporcionalmente estava desigual, né? 4 tipos de vidas, só uma estava pronta para receber. Até aqui parecia desigual, nós estávamos perdendo e tal, mas essa uma aqui, irmãos, que recebeu uma semente, diz a palavra no verso 8, que uma produziu 100, a outra produziu 60, a outra 30. Já viramos o jogo. Aleluia. Ou seja, Glória a Deus. o reino não é quantidade. Às vezes nós possamos estar olhando aqui e nós almejamos, irmão, e vamos almejar, irmão, essa igreja cheia, crescer em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só que para Deus, irmão, Ele vê a qualidade. Pode ter uma igreja cheia, irmão, mas cheia de solos espinhosos e pedregais, não frutifica, irmão. Pode ter uma igreja cheia, irmão, de pé, de solos assim, olha, até parecem lindos, mas que não estão prontos, não vai frutificar, irmão.
Mas diz aqui que um solo produz 100, um grão produz 100, que cai na boa terra, na boa vida, na vida que está preparada, centrada, que quer Deus, naquela vida que entrou por essa porta e disse assim, ó, é hoje, eu quero uma resposta para Deus. Nessa vida, diz a palavra que cai nela, cai naquela terra, cai naquela vida, cai naquele coração, um produz 100, outro 60, outro 30, ou seja, porque o reino é qualidade, irmão, e um pode ser um no meio de uma multidão, produz muito mais, irmão, do que a gente pensa. A porcentagem ao olho humano não é a mesma na ótica de Deus, irmão. É diferente, irmão. Deus está vendo o solo. Nós estamos até vendo aqui quantos solos tem. Deus está vendo o tipo de solo. Nós estamos vendo assim, olha quantos solos nós temos aqui com nós. E Deus está vendo assim, olha quantos tipos de solos estão aí. Deus vê o tipo, Deus vê, porque Ele sabe o coração, Ele sabe o íntimo. E aí nós vamos compreender no verso 23 que o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e esse dá fruto. Ou seja, lembra daquilo que nós falamos, que as coisas de Deus precisam se entender, precisam se compreender. Isso se comprova aqui. Aqui cai em boa terra é o que ouve e compreende. Ou seja, eu sentei aqui na cadeirinha, ouvi a palavra e diz assim, ó, Jesus, eu entendi a sua mensagem, eu entendi a sua palavra, eu posso ir para minha casa que eu vou praticar, eu compreendi que eu preciso ser semeador, eu compreendi que a sua palavra é a semente que cai no nosso coração, eu compreendi, Senhor Jesus, é esse aqui que ouve e compreende, esse dá fruto, diz o verso 23, um produz 100, outro 60 e outro 30, ou seja, as coisas de Deus, irmão, precisam se compreender. Então sempre, irmão, eu tinha um hábito até, quando eu estava ainda no quartel, que eu estava aqui, eu tirava, irmãos, eu trouxe desde lá, porque o momento, irmão, da leitura, eu sempre estava com o celular ali, estava com a Bíblia, tal, mas aí me tocou essa mensagem, foi a primeira vez que me tocou essa mensagem, anos atrás, e eu vi que, para as coisas de Deus, a gente precisa de um tempo melhor, sabe, de qualidade, sabe, para entender, para compreender. Sabe, irmão, você pode passar um dia tentando se encher das coisas de Deus, tentando estar fazendo alguma coisa e estar de olho ali, e tentando estar fazendo outra coisa e estar de olho na Bíblia lá. Você pode fazer isso. É tentar ajustar o seu tempo para as coisas de Deus. Sim. Só que o tempo de qualidade, que é só Deus, só palavra, só as coisas de Deus, não pode faltar. Porque é nesse momento que nós vamos entender. Irmãos, se pegar a porcentagem que nós compreendemos aqui no culto, às vezes é diferente do que nós entendemos em casa, porque nós precisamos desse momento com o Senhor. Ou seja, para que a gente ouça a palavra e compreenda, nós precisamos de um momento de qualidade com o Senhor. E ali eu não deixei, eu fazia minhas tarefas, assim que dava, estava com o meu celular ali, estava com o fonezinho, estava com o meu irmão Fábio, estava ali com o fonezinho, estava ali vendo aqui, estava incomodando o meu pastor na época. Eu estava ali, mas eu compreendi que eu precisava desse tempo de qualidade. Por isso, em nome do Senhor Jesus, irmãos, as coisas de Deus para nós irmos adiante para dar fruto, nós precisamos compreender a palavra. Só que não termina aí, irmãos, que diz o verso de número 9, que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz o Senhor Jesus. E nós precisamos compreender algo. Nós falamos de solos que são vidas. Aí nós falamos de um semeador que semeia nesse solo. Aí, irmão, e aí? O que tu é? Hoje eu sou semeador. No culto de ontem, eu fui um solo para receber. Isso que nós precisamos compreender. Você não vai ser semeador titular sempre. Ainda que também você não vai ser um solo que vai só receber semente. Você está recebendo para frutificar, para ser semeador. O que eu quero dizer? Hoje eu estou como semeador. Ontem eu estava como um solo recebendo semente. E para semear, irmão, nós precisamos, neste momento de ontem, receber, ser um momento de solo para receber a semente. Sem esse momento eu não consigo ser semeador, irmão. Quero ser semeador do Senhor Jesus, do Reino dos Céus. Você precisa ser um bom solo primeiro. Você precisa receber a semente do Evangelho primeiro. A semente precisa frutificar na sua vida.
aí você passa a ser semeador. Mas quando você passar a ser semeador, você não vai ser só semeador, você vai continuar sendo boa terra. Você precisa continuar, eu preciso continuar sendo boa terra. Ora nós somos semeadores, ora nós somos boa terra. Ora nós estamos semeando, hoje estou aqui semeando, no próximo culto eu vou estar ouvindo. E é normal, e isso que nos faz estar de pé. Se você só semear e não escutar, irmão, vai chegar num tempo que você não vai ter nada para dar, entende? Você pode até estudar, irmão, pode até se aprofundar. Deus não vai revelar como revela, entende? Você vai ler, mas Deus se revelava mais, sabe, para mim, porque você perdeu aquele feeling de ser boa terra, de receber. Para dar tem que receber, melhor coisa é dar do que receber. Nós precisamos receber para dar, irmão. Aleluia. E é isso que nós precisamos compreender nessa palavra, que nós somos semeadores e somos boa terra. Ah, irmão, eu sou boa terra aqui. Glória a Deus, irmão. Que continue assim, porque vocês viram os motivos aqui de pé no caminho, de pedregais e de espinhos? Irmão, são motivos que podem acontecer na nossa vida. Ah, irmão, eu sou boa terra. Tá. Tu é boa terra. Aí amanhã tu começa a dar valor demasiadamente para as coisas deste mundo e para a sedução das riquezas. O que vai acontecer? Ligeirinho, seu solo de boa terra vai ficar entre espinhos. Ah, irmão, eu sou boa terra. Tá, eu sou boa terra. Aí amanhã eu encho meu coração de preocupação, de outras atividades, de outros pensamentos. Aí daqui a pouco meu solo está como? Em pedregais. Ah, irmão, sou boa terra hoje. Aí, amanhã, no próximo culto, eu começo a sentar aqui, começo a não prestar atenção, começo a viajar no mundinho de Bob. E aí eu começo a viajar, aí já não pego o entendimento de um culto, não pego o entendimento da outra palavra, aí já são 3 cultos que eu não compreendo, aí já são 4 quando eu vejo. E aí assim, meu solo já está como um pé no caminho. O que eu quero dizer, irmãos? Se nós somos boa terra hoje, nós temos que cuidar para continuar sendo boa terra. Se nós estamos, infelizmente, nesse cenário de pé no caminho, de pedregais e entre os espinhos, dá para mudar. Como, irmão? É só deixar de fazer o que esse caminho te puxa para esse caminho. Se está entre os espinhos, deixa as coisas deste mundo de lado um pouco e a sedução das riquezas e foca mais em Deus. Se está em pedregais que não tem espaço, não tem terra para firmar uma raiz, deixa mais espaço, tira o que for preciso e deixe terra aí, deixa a terra boa para que essa semente entre no seu coração. Aleluia. Ou seja, irmão, o cenário ele pode ser mudado, Deus muda o nosso cenário. Aleluia. Às vezes nós pensamos que está esse cenário e vai ficar esse cenário, não vai ficar esse cenário. Não, irmãos. Irmãos, eu me identifiquei com esses três solos aqui, infelizmente eu estou, irmão, e agora? A partir de hoje, se essa palavra chegou até a nossa vida, até a sua vida, pode mudar esse cenário. Glória a Deus. Ou às vezes nós estávamos com um pezinho para mudar, já tinha um espinho e outro nesse caminho, nesse solo. Hoje é hora de tirar com essa palavra. A palavra, lembra João 15, que nos limpa? A palavra que pode limpar isso na sua vida. É só você querer. Se você querer, se você estava nesse solo, se você estava nesses solos aqui, e se João 15, que o Senhor Jesus falou, surte mesmo efeito, então hoje você está livre. Hoje você está livre. E dá para fazer diferente, irmão. Dá para ser boa terra, voltar a ser boa terra, com um tempo de qualidade para o Senhor. Porque a partir daí, irmão, vamos ser semeador. O reino precisa de semeador. Glória a Deus. O reino precisa de quem semeia. Precisa semear essa palavra, precisa de obreiro, precisa de semeadores, precisa de trabalhadores da vida, precisa sim, irmãos. E nós precisamos compreender em nome do Senhor Jesus que o Senhor, até que o Senhor nos ajudou, mas que o Senhor fala ao nosso coração nessa noite sobre a nossa vida com Ele. Semente, semeador e solo. Semente, semeador e solo. Que solo eu sou? Que solo está a minha vida hoje, nessa noite, a partir de hoje? Eu tenho recebido a semente do Evangelho? Eu tenho semeado? Eu tenho um anseio de ser semeador? São perguntas que nós, entre no nosso íntimo
e nós respondemos diante de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que pudesse colocar de pé em nome do Senhor Jesus, nós estamos orando aí essa noite.